Guerras, perseguições políticas, ditaduras, processos migratórios. Esses temas estão presentes nos noticiários há muitos anos. Mas essas histórias também podem ser contadas na literatura de denúncia social. Como alguns escritores abordam a realidade de conflitos geopolíticos em livros para crianças e adultos. A arte imita a vida? Os livros são uma forma de expressar sentimentos e visões de mundo de situações que impactam a vida das pessoas. Os escritores podem se inspirar na realidade socioeconômica e nos conflitos geopolíticos para criar obras literárias. Bernardo Kucinski, por exemplo, é o personagem principal da sua própria narrativa. No livro Imigrantes e Mascates, ele relata a sua infância em São Paulo em meio às tensões da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial me pegou na infância. Eu tenho memória, digamos, da fila do racionamento do pão, memória do blackout, mas só tardiamente eu fui perceber a influência que o nazismo teve no estado melancólico da minha família, né? Porque toda a família da minha mãe foi dizimada na guerra. Estamos no piso da nossa casa, que dá para um quintal dos fundos, situado abaixo do nível da rua. É quase um porão. Essa é a imagem mais remota que me ficou da infância. Talvez por causa do escuro, associo a imagem do porão à Segunda Guerra Mundial, quando nas noites de blackout tínhamos que cobrir janelas com lençóis e manter a casa na penumbra para os aviões inimigos não localizarem a cidade. Esse livrinho ele tem uma aparência singela, mas quanto mais singelo, mais difícil é você escrever. Então o livro tem, por exemplo, o diploma da faculdade da minha mãe, tem a carteira de cocheiro do meu pai, que tinha uma charrete, tem fotografias da infância, dos tios. É um livro totalmente autobiográfico, mas escrito numa linguagem atraente, assim, numa linguagem gostosa, né? É mais difícil escrever um livro assim, levando questões históricas e complexas para crianças e adolescentes, do que escrever um livro para adultos. O meu livro conta a história de uma família, a família Luytermann, e do que aconteceu com essa família um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e depois. E aí tem uma parte da família que vem para o Brasil, eles são poloneses, uma parte vem para o Brasil, uma parte fica na Polônia, eles se desencontram, e aí conta em paralelo o que acontece com a família que está no Brasil e com a que ficou na Polônia. E o meu avô, por parte de mãe, meu avô José, ele falava muito de um irmão, né, o meu tio-avô, que eu não conheci. E eu me emociono porque, apesar de não ter conhecido, eu conheci através do olhar do meu avô. Mas é a história dele que eu, na verdade, reinvento, porque como ficou um hiato entre a família vir para o Brasil, né, e ele ficou lá, e, enfim, aquela história, acabou que eu reconstruí a vida dele da forma como eu gostaria que tivesse sido. Os processos ditatoriais também inspiram narrativas. No livro Rio, Paris, Rio, Luciana Hidalgo explora as sensações dos personagens a partir da vivência de 2 brasileiros exilados na capital francesa. Eu fiz uma pesquisa muito, muito ampla, né, durante alguns anos. Li vários livros sobre a ditadura, né, li vários artigos, vi entrevistas, e pude escrever Rio, Paris, Rio, morando uma parte no Rio e uma parte em Paris. Eu pude fazer pesquisas sobre o maio de 68, principalmente nos jornais, né? E também em Paris, tendo conversas, meio entrevistas com amigos, e aqui no Brasil também, fazendo entrevistas, meio conversas, né? Porque para escrever ficção a gente não precisa fazer uma entrevista formal, né? O maior desafio quando a gente escreve uma ficção sobre um fato real é não ficar panfletário, né?
Além dos casos de exílios forçados, a literatura de denúncia social também pode ter refugiados como personagens. É o caso do livro A Menina que Abraça o Vento, escrito por Fernanda Paraguaçu, que conta a história de uma garota que teve que fugir do Congo para o Brasil. Eu estava, na verdade, buscando narrativas de mulheres refugiadas em visitas que eu estava fazendo à Caritas, que é uma organização não governamental que acolhe pessoas refugiadas aqui no Rio de Janeiro. E entre uma conversa e outra com as mulheres refugiadas, eu parei um momento e comecei a observar as crianças brincando no pátio dessa casa, e observei uma brincadeira delas, e essa brincadeira ela me chamou a atenção e me emocionou, que era uma menina que aparentemente ela via o seu pai chegando e ela se abraçava. Então, a partir dali, eu construí essa história, A Menina que Abraça o Vento. Ali, naquele momento, era um grupo de mulheres e crianças congolesas, e ali a minha intenção foi disseminar o conhecimento do que é o refugiado, né? Porque quando eu cheguei ali na Caritas, praticamente só se falava de refugiados sírios. Uma das questões que surgia muito nas falas das pessoas congolesas era: ninguém fala do Congo. Ninguém fala da gente, né? Então, assim, a gente é invisível, duplamente invisível, como refugiado e como congolês. Essa é Mersene, a protagonista do livro que eu escrevi, A Menina que Abraça o Vento, a história de uma refugiada congolesa, com ilustrações fantásticas da Suriara Bernardi. Mersene foi inspirada em histórias reais de crianças refugiadas que chegaram ao Brasil, com quem tive contato na sede da Caritas no Rio de Janeiro. E ela foi o ponto de partida para essa pesquisa. Além da repercussão no meio literário, os livros de denúncia social podem ser adaptados para o cinema, como ocorreu com Terra Sonâmbula, do moçambicano Mia Couto. A obra aborda a guerra civil em Moçambique após o país se tornar independente de Portugal. Vamos placar aqui. Fazemos casa aqui mesmo. Vamos tirar os mortos daqui. E por quê? Cheira mal? Conflitos recentes também já viraram livro, como é o caso de Ucrânia em Guerra, o resgate em Kiev, do autor Ronaldo Leão. Diante de tantos conflitos geopolíticos, quais serão os próximos capítulos da literatura de denúncia social? A literatura ela não vem para doutrinar, né? Ela vem para debater, para trazer as questões, né? Para fazer a gente entender o próximo, né? Entender o próximo, entender o diverso, entender o diferente. Toda literatura de qualidade, ela tem essa função humanitária, social. Sempre estão surgindo livros que têm esse tipo de impacto, né? Mexem com as pessoas, dão origem a movimentos. Os livros não resolvem problemas, mas de repente um livro às vezes muda a história.